Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 9 de março. Você vai ver nessa edição do Jornal Toda Hora as repercussões da decisão de Fachin de anular condenações do ex-presidente Lula. Vamos falar ainda do valor do auxílio emergencial para mães solteiras e da vacinação no Brasil. Tem ainda as revelações do príncipe Harry sobre o afastamento dele da família britânica, a família real britânica. Começa a valer hoje mais um reajuste no preço dos combustíveis. É o 6º do ano. O aumento foi anunciado ontem pela Petrobras e vale para todas as refinarias da estatal. A gasolina subiu 9% e o diesel teve alta de 5,5%. Faz mais de 4 anos que a Petrobras segue as cotações do mercado internacional. Agora os preços passaram um pouco do ponto para o bolso do brasileiro. Desde o começo do ano, o reajuste acumulado da gasolina passou dos 50% e do óleo diesel dos 40%. Quando foi divulgado o 4º aumento, o presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, que vai continuar no cargo até o próximo dia 20, quando termina o mandato dele, assim como de outros conselheiros. Aí haverá uma nova eleição. Desde que foi anunciada a decisão da troca do presidente, o preço dos combustíveis aumentou mais de 2 vezes. E não está descartado outro reajuste até o dia 20. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, mesmo com esses aumentos, os preços no Brasil ainda continuam abaixo aos do mercado internacional. O governo federal informou que a Pfizer vai entregar 14 milhões de doses da vacina contra a Covid ao Brasil até junho. O anúncio foi feito depois de uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com ministros e representantes da farmacêutica. O Palácio do Planalto informou que ficou acertada a entrega de 5 milhões de doses da vacina já até maio. Ontem, um estudo da Universidade do Texas, publicado na revista científica The New England Journal of Medicine, apontou que a vacina da Pfizer é eficaz contra as variantes do Reino Unido, África do Sul e Brasil. Ontem, em conversa com apoiadores em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro criticou o lockdown decretado em alguns estados e disse que o Exército Brasileiro não atuará para impedir a circulação das pessoas. Parece que está voltando a onda do lockdown, né? Se coloca no lugar do chefe de família que não tem o que levar para casa. Eu poderia decretar um lockdown nacional, sabia disso? Só para mostrar para aqui que o Supremo decidiu. São competências concorrentes. Eu, por exemplo, fecho um estado. O governador pode pegar uma região do estado, além de fechar, impor outras medidas restritivas. E dentro daquela região, se um prefeito quiser, ele bota mais medidas restritivas ainda, o que vale a mais restritivas. Eu só dou um recado aqui. Né? Alguns querem que eu decrete lockdown, né? Não vou decretar, e pode ter certeza de uma coisa: o meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná, ligadas à Operação Lava Jato. Com a decisão, Lula retoma os direitos políticos e pode ser candidato. A Procuradoria-Geral da República já informou que vai recorrer da decisão. O magistrado da mais alta corte do país anulou as condenações de Lula e todas as decisões judiciais da Justiça Federal do Paraná nos casos das ações do Triplex do Guarujá, do Sítio de Atibaia e do Instituto Lula, que tiveram origem na Operação Lava Jato. A decisão foi tomada com base na ação apresentada pela defesa do ex-presidente em novembro do ano passado. Ao decidir sobre pedido de habeas corpus de Lula, Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do Triplex em Guarujá, do sítio e das doações ao Instituto Lula. Segundo o ministro, a 13ª Vara Federal de Curitiba de Sérgio Moro não era o juiz natural dos casos. Agora, após a decisão de Fachin, as ações anuladas vão para a Justiça Federal do Distrito Federal, que irá avaliar se os atos realizados nesses processos podem ser reaproveitados. Em nota, a 13ª Vara Federal de Curitiba informou que vai cumprir a decisão, remetendo os autos dos processos à Justiça Federal do Distrito Federal. Fachin também declarou na mesma decisão
a perda do objeto e extinguiu 14 processos que tramitavam no Supremo e que questionavam se Moro agiu com parcialidade ao condenar Lula. A decisão de Fachin tem caráter processual. O magistrado não analisou o mérito das condenações. De acordo com o gabinete do ministro, o Supremo já havia restringido a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, ao retirar os casos que não se relacionavam com os desvios praticados contra a Petrobras e distribuindo para outras localidades, como a Justiça Federal do Distrito Federal. A decisão de Fachin, tomada de forma individual e sem debate com outros colegas de corte, atinge outros casos ligados ao ex-presidente Lula, como os habeas corpus que questionavam a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Força Tarefa do Paraná. Com a decisão, o ex-presidente volta a ser ficha limpa e está livre para ser candidato nas eleições presidenciais de 2022. Mas tudo vai depender do andamento de outras ações em que ele é réu ou investigado, além da posição dos colegas de corte de Fachin, que poderão reverter a situação. A Procuradoria-Geral da República já informou que recorrerá da decisão, o que pode levar o plenário da Corte a analisar o caso. A decisão monocrática do ministro Fachin não é uma decisão final. Está sujeita a recurso, portanto, ao exame dos demais ministros, seja na segunda turma, seja no plenário do STF. Mas uma coisa é importante, hoje, dia da decisão, o Lula voltou a ser ficha limpa. O que disse o ministro Fachin? Todos os atos decisórios dos processos que envolvem o triplex, envolvem o sítio de Atibaia e envolvem o Instituto Lula estão anuladas. Os atos decisórios estão anulados. Ainda disse mais o ministro Fachin, desde a denúncia. Dá a entender que desde o início do processo, desde o primeiro ato processual, que é o recebimento da denúncia. Embora, em algum momento, ele fale também que os atos de instrução, os atos instrutórios, podem ou não ser aproveitados, dependendo da decisão da nova Vara da Justiça Federal em Brasília. Isso significa que haverá nova disputa, verdadeira disputa jurídica em torno dessa decisão. Se ela prevalece ou não prevalece e o alcance dela, se os atos decisórios de instrução vão ser aproveitados ou não. Em princípio, parece uma incoerência. Se a 13ª Vara de Curitiba é incompetente para julgar o processo, decidir o processo desde a denúncia, não haveria por que a manutenção dos atos decisórios sobre a instrução. Então, são algumas incoerências e algumas dúvidas que esta decisão do ministro Fachin trouxe que vão precisar ser respondidas. E aí isso tudo vai levar a uma batalha jurídica que não vai ser rápida. O presidente Jair Bolsonaro disse que ficou surpreso com a medida que tornou o ex-presidente Lula elegível, mas afirmou que não acredita que o povo queira essa candidatura. Além disso, lembrou que as condenações envolvendo o sítio em Atibaia e o triplex ou tríplex do Guarujá podem até ser objeto de suposição, mas reiterou que houve desvios de recursos com obras fora do Brasil. Para Bolsonaro, a explicação para a decisão está no fato de o ministro Edson Fachin ter ligação com o PT. O ministro do STF não comentou a declaração. No mercado financeiro, o dólar fechou em forte alta ontem, depois dessa decisão de Fachin que anulou as condenações de Lula. A moeda norte-americana subiu 1,7% e encerrou o dia cotada a R$ 5,77. O auxílio emergencial terá o valor médio de R$ 250. Para mães solteiras, o valor poderá chegar a R$ 375. O anúncio foi feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. E de Brasília, a Jaqueline Fonseca tem os detalhes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o valor do auxílio emergencial será, em média, R$ 250. A proposta é que o benefício em si seja de R$ 175. Se for pago a mulher e chefe de família, o valor pode subir para R$ 375. Se for apenas o homem, o valor fica em R$ 175. E quando a solicitação for para o casal,
o total chegará a R$ 250. O Congresso Nacional aguarda o texto que cria o benefício para discutir o assunto. A expectativa é que a proposta seja enviada à Câmara e ao Senado após a aprovação da PEC emergencial, que prevê 44 bilhões de reais para o pagamento do auxílio emergencial. A matéria já foi aprovada no Senado e deve entrar na pauta da Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira. Essa é a média, né? Esse é um valor médio, porque se for uma família monoparental dirigida por uma mulher, aí já é 375. Se for monoparental, se tiver um homem sozinho, aí já é 175. Se for o casal, os dois, aí já são 250. Quer dizer, tem toda uma... Isso é o Ministério da Cidadania. Nós só fornecemos os parâmetros básicos, mas a decisão da amplitude é com o Ministério da Cidadania. O julgamento do ex-policial acusado de matar o cidadão negro George Floyd nos Estados Unidos foi adiado de ontem para hoje. O magistrado atrasou o julgamento depois que a acusação pediu um adiamento à espera de que outro tribunal examine se é possível estabelecer uma denúncia de assassinato em terceiro grau contra Chauvin. O ex-oficial do Departamento de Polícia de Minnesota é acusado de assassinato em segundo grau e homicídio culposo pela morte de Floyd em 25 de maio de 2020. O ex-agente foi filmado pressionando o pescoço de Floyd durante quase 9 minutos, enquanto o detido, que estava algemado, lutava para respirar. Nesta segunda seria iniciada a primeira etapa do julgamento, a seleção do júri. Próximo ao tribunal do condado de Hennepin, um grupo de manifestantes organizou um protesto com cartazes com frases como "Justiça para George" e "Mudanças estão a caminho". Chauvin, que atuava há 19 anos na polícia, foi libertado sob fiança em outubro e deve se declarar inocente das acusações. A gente vai para o intervalo e na volta você vai ver as revelações polêmicas do príncipe Harry. Voltamos já. Estamos de volta e vamos agora mostrar os dados do coronavírus em todo o mundo. O levantamento é da Universidade Johns Hopkins. 117 milhões e 164 mil casos já foram confirmados desde o início da pandemia. E 2 milhões e 600 mil pessoas morreram em consequência das complicações provocadas pela doença. No Brasil, nas últimas 24 horas, o país registrou mais 987 mortes por Covid. Atualmente, o Brasil é o 25º no ranking de países com mais mortes por milhão de habitantes. A informação é do levantamento Our World in Data. O Brasil se mantém em segundo no ranking geral de números fatais de mortes, atrás dos Estados Unidos. 11 milhões e 51 mil pessoas já foram contaminadas pelo vírus. No mundo todo já são mais de 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid aplicadas, isso de acordo com o levantamento feito pela Universidade de Oxford. Até o momento, os Estados Unidos estão em primeiro lugar com mais de 90 milhões de doses. Em seguida vem a China, que supera a marca de 52 milhões e meio. A terceira posição é do Reino Unido, que já passa de 23 milhões de doses. Aí depois vem a Índia, praticamente 21 milhões. E aí, fechando o ranking dos 5 primeiros, está o Brasil. A Fundação Oswaldo Cruz anunciou ontem o começo da produção em escala industrial da vacina de Oxford AstraZeneca contra a Covid-19. De acordo com a instituição, serão até 600 mil doses diárias. A expectativa da Fiocruz é de que 3,8 milhões de vacinas feitas no Brasil com a matéria-prima da China sejam entregues ao Programa Nacional de Imunização nos dias 23 e 24 desse mês já. E a vacinação segue avançando no país. O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais informaram que já foram vacinados mais de 8 milhões e 504 mil brasileiros, o que equivale a 4,02% da população, e mais de 2 milhões e 852 mil pessoas receberam a segunda dose do imunizante. E na semana que vem, o estado de São Paulo começa a vacinar idosos com 75 e 76 anos. A expectativa é imunizar 420 mil idosos dessa nova faixa etária. Você que faz parte desse grupo, entre no site vacinajá.sp.gov.br para fazer um cadastro prévio para agilizar o atendimento da aplicação das doses e evitar, assim, um maior tempo de espera e também fora de casa.
As duas vacinas que o Estado paulista tem à disposição no momento são da AstraZeneca Oxford e da Coronavac, que, de acordo com o governo, forma a grande maioria entre as doses aplicadas. 8 de cada 10 doses aplicadas no país são da Coronavac. Aliás, a vacina chinesa produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, se mostrou eficaz contra a variante do coronavírus em Manaus, conhecida como P1, de acordo com dados preliminares de um estudo feito pelo próprio Instituto. Essa cepa é apontada como mais transmissível do que anteriores e, por isso, é vista como um dos fatores que levaram ao aumento da pandemia de Covid no Brasil nas últimas semanas. O estudo foi feito por meio do exame de amostras de sangue retiradas de pessoas vacinadas com a Coronavac e testadas contra a variante de Manaus. O estudo ainda será ampliado para a obtenção de dados definitivos. Com 1/3 da população vacinada, a Inglaterra e o restante do Reino Unido começam a reabrir alguns serviços e atividades depois de semanas de lockdown. A média móvel de mortes caiu 80% desde janeiro. Os estudantes ingleses voltaram às aulas nesta segunda-feira, como parte do levantamento gradual das restrições impostas em janeiro para combater a pandemia de Covid-19. Este último confinamento, o terceiro, tinha como objetivo interromper a propagação de uma variante do coronavírus mais contagiosa, detectada em Kent. Desde então, os alunos da Inglaterra tiveram que acompanhar as aulas de casa, embora os filhos dos trabalhadores considerados essenciais pudessem frequentar a escola. No entanto, diante da queda de contágios das internações nos hospitais, o primeiro-ministro Boris Johnson autorizou no final de fevereiro a reabertura das escolas. Com mais de 124 mil mortes, o Reino Unido é o país europeu mais afetado pela pandemia de Covid-19. Graças a uma ampla campanha de vacinação com a qual 22 milhões de pessoas já receberam pelo menos uma primeira dose do imunizante, o governo suavizou as restrições relacionadas à vida social e permitiu reuniões de 2 pessoas em áreas externas. Manifestantes bloquearam várias estradas no Líbano ontem. Eles fecharam os principais acessos à capital Beirute. A onda de protestos dessa vez começou por causa da desvalorização da moeda nacional. Os protestos também fecharam estradas em Trípoli, Akkara e no Vale de Beca. Pneus e caçambas de lixo foram queimados e a polícia teve dificuldade para liberar o tráfego. A mobilização foi desencadeada por uma nova desvalorização da moeda nacional em meio à persistente crise política. O dólar vale mais de 10 mil libras libanesas. Não consigo leite para meu filho no mercado porque o Banco Central não está transferindo dólares do exterior. Meu carro está quebrado, meu salário vale apenas 150 dólares. Não tenho como levar comida para casa. O dólar chega a valer 12 mil libras libanesas. Não tenho como mandar nada para os meus filhos no exterior e eles sofrem. Eles não podem se inscrever nas universidades. Tentamos falar com todo mundo sobre isso. Nos últimos dias, a libra libanesa voltou a cair, despencando mais de 80%. Com isso, quebrou todos os recordes desde o início da crise econômica do país, há 1 ano e meio. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a inflação passou de 140% em 2020. O príncipe Harry desabafou sobre seu afastamento da família real britânica. As entrevistas que ele deu já causaram muita polêmica e vão repercutir bastante ainda. O príncipe Harry deu uma entrevista ao apresentador do The Late Late Show, James Corden, do alto de um ônibus aberto e explicou por que se afastou da vida palaciana. Todos nós sabemos como a imprensa britânica pode ser. Estava destruindo minha saúde mental. Para mim era tóxico. Então fiz o que qualquer marido e pai faria. Precisava tirar minha família dali. Mas nunca nos afastamos. E no que me diz respeito, quaisquer que sejam as decisões tomadas do meu lado, nunca irei me afastar. Estarei sempre contribuindo. Minha vida é um serviço público. Por isso, onde quer que eu esteja no mundo, ela vai ser a mesma coisa. Harry e a esposa Meghan Markle revelaram em janeiro de 2020 que estavam se afastando dos deveres reais, abalando a monarquia britânica. No início deste mês, o Palácio de Buckingham anunciou que o casal seria desligado definitivamente dos deveres reais após uma revisão de 1 ano do acordo de afastamento. A rainha Elizabeth II ordenou ao duque e à duquesa de Sussex, como são formalmente conhecidos,
que renunciassem aos seus títulos honorários de patronos. Na entrevista concedida do alto do ônibus em Los Angeles, Harry disse se sentir mais confortável com o retrato da família real na série da Netflix The Crown do que com as notícias dos jornais. Para ele, o programa não fingia ser real. No futebol ontem, pelo Campeonato Gaúcho, jogando com um time cheio de reservas e jogadores da base, o Internacional foi derrotado pelo São Luís por 2-1. Aliás, a maioria dos times da Série A está usando o time misto para dar férias para os titulares depois de uma maratona de jogos. Essa edição fica por aqui. Já já a Daniela Parisi atualiza as principais informações e no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, bom dia.